Aristóteles, assim como Platão, ele teve uma importância muito grande na construção do mundo moderno. Aristóteles ele foi discípulo de Platão, participou da Academia Platônica, foi tutor de Alexandre o Grande, e o Aristóteles ele propôs uma distribuição do cosmos um pouco diferente da de Platão. Aristóteles ele considerava que existia uma divisão no cosmos, né? Havia o universo sublunar e o universo supralunar, acima da Lua e abaixo da Lua. Abaixo da Lua seria o universo do devir, das transformações, das mudanças, formadas por 4 elementos, que é fogo, terra, ar e água, né? E um quinto elemento que uns vão chamar de uma quinta essência, e mais tarde outros chamaram de éter, seria aquilo que se estabeleceria no universo supralunar. E o interessante em Aristóteles, nesse modelo cosmológico de Aristóteles, é que ele é um modelo fechado, sabe? É um universo fechado, onde nós temos a Terra no centro do universo, sabe? E a Terra ela é envolta a vários círculos, e cada círculo desse termina num grande círculo que seria um céu de Uranus, né, que seria nossa representação de fechamento em Deus, né. E é interessante, né, esse céu de Uranus, né, tanto é que alguns falam que se tem um deus grego que mais se aproxima da concepção de um deus uno, né, cristão, seria o deus Urano, que ele faz referência ao céu. Então, a cosmologia de Aristóteles, ele divide o mundo das mudanças e o mundo das coisas perfeitas, né, das coisas que não mudam, né, que seriam a esfera, tem a esfera das estrelas eternas, né, imperecíveis, e depois a esfera de Deus, né, seria a gente falar desse jeito. E era, como eu falei, interessante que era um mundo fechado em si mesmo, e ali era o limite do universo. Então o universo de Aristóteles ele tinha um limite, e esse limite era Deus, né? Então eu coloco para vocês aqui um exemplo, né, dessa construção gráfica desse universo de Aristóteles, até porque ele vai orientar muito o pensamento de Ptolomeu. Ptolomeu nasceu, é um africano, nascido no Egito. Uns dizem que mais ou menos na década de 70 da era cristã, na década de 90, não tem muita confirmação da data de nascimento de Ptolomeu, mas ele é um matemático, astrólogo, sabe, um cientista do tempo dele, que ele propõe um modelo geocêntrico para entender o universo, onde a Terra estaria no centro do universo, seguindo o modelo proposto por Aristóteles. Então, a Terra estando no centro do universo, ele acaba sendo coerente também com o entendimento religioso que se desenvolveu com a afirmação do cristianismo no Ocidente. Que o cristianismo ele começa a se estabelecer a partir do reinado de Constantino, isso nos anos 200 da era cristã, né? E com o modelo cristão, ele adota a lógica de Ptolomeu, colocando a Terra no centro do universo, que faria muito sentido, né?
Deus criou a Terra, né, e tudo ao redor é em função do planeta, como Deus criou os seres humanos e tudo ao redor, tudo que a gente chama de natureza, estaria em função de nós, seres humanos. Então, a percepção religiosa e o pensamento de Aristóteles, por exemplo, eles se congratulam no período medieval, né, que a Igreja Católica ela se organiza muito durante e ganha soberania, né, em toda a Europa, né, muito da Europa, durante a Idade Média. E esse modelo de pensamento te coloca Deus no centro, né, como propósito de toda a criação, e a Terra como centro do universo, um universo, como eu falei, que era um universo limitado, era um universo que chegava até alguns planetas conhecidos e depois se fechava nas estrelas e depois se fechava no círculo de Deus, vamos assim dizer. Né? Esse universo contemplava um modo de viver, um modo de sentido das pessoas. Né? E a igreja se organizou nisso, sendo que todo o movimento do universo, todos os planetas, toda a vida humana tendia para Deus, tendia para as esferas superiores. Né? É até interessante, né, quando a gente no campo espiritual, né, quando a gente discute, por exemplo, orientações espíritas, por exemplo, falam em esferas superiores. Essa noção de esferas superiores tem a ver com esse modelo de esferas que a gente tem, por exemplo, em Aristóteles, e elas se desenvolvem com Ptolomeu e outros modelos de dinâmicas esféricas, né, para entender uma imagem do universo, como esse universo se compõe, como esse universo se organiza. Né. E a Idade Média, ela paga muitos tributos, tanto a Aristóteles quanto também a Platão. Santo Agostinho, por exemplo, um dos grandes nomes do cristianismo, né, um grande teólogo, ele colocou muitas das bases filosóficas da igreja sustentadas no pensamento platônico, tanto é que consideram que Santo Agostinho ele cristianizou Platão. Né? E era um período, inclusive, se vocês recordarem do que nós falamos de Platão, eu falei de Platão anteriormente, Platão considerava que o mundo físico, esse mundo que nós habitamos, é uma grande mentira, que nós temos que dedicar a busca da verdade. E essa verdade, ela está fora do mundo, essa verdade se refere às essências eternas, que não, e não essas essências em mudança, essas coisas que perecem, né, que são as que montam o nosso mundo. E Santo Agostinho, nesse sentido, ele fazia inclusive uma crítica à lógica científica, no sentido de ficar se preocupando em conhecer as coisas do mundo, em pesquisar as coisas do mundo, ignorando assim coisas superiores que diz respeito a Deus. É como se você se preocupasse com a pesquisa no mundo, a pesquisa mundana, era um tipo de pecado da curiosidade que te desviava do foco principal, que seria a busca de Deus. Né? Então, assim, a Idade Média, em termos dessa produção de realidade, é um período muito controverso, sabe? Tem uns que falam que foi um sono de 1000 anos da humanidade, mas eu acho que isso é um exagero. Houve vários renascimentos, houve vários momentos criativos durante toda a Idade Média, muito da matemática que nós temos hoje foi desenvolvido durante esse período, né? Muitos pensamentos teológicos que
ofereceram consequências para o pensamento moderno, são desenvolvidos nesse período. Né? Então é um momento de muito movimento, de muitas tensões, né? Inclusive com a igreja. Né? Durante a Idade Média, por exemplo, houve uma crises muito grandes na Igreja Católica. Né? Houve um período que houve 2 papas, né? Um em Roma, outro na França. Sabe? Houve cisões, sabe? De 100 anos de duração. Houve movimentos de contestação da igreja, indicando que havia diferentes modos de existir e pensar, que não era assim, ó, a igreja domina tudo e todo mundo pensa igual, a imutabilidade da Idade Média. Óbvio que era um período onde não se tinha a noção de eu como nós temos hoje. Sabe? Não se tinha a noção de autonomia da pessoa como nós temos hoje. Sabe? Durante a Idade Média, as comunidades inteiras tendiam a aceitar os desígnios de Deus como sendo leis impenetráveis, né? Como se você nascesse sapateiro, você ia morrer sapateiro. Se você nascesse rei, você tinha um direito divino que seu filho também fosse rei. Né? Havia uma dinâmica social onde as pessoas, umas eram donas das outras. Né? Então, quando eu morava em um determinado feudo, eu trabalhava para um rei, né? E esse rei me protegia. Mas, ao mesmo tempo, era uma época de muitas guerras. Né? Reis se degladiavam, feudos mudavam de dono, mas as pessoas tinham um dono. Né? Era o senhor da terra, era o rei, era Deus. Né? Havia uma certa... Você não era dono de si mesmo. Né? Você não, essa noção de ambição, de você fazer sua própria história, ser dono da sua vida, isso não era o mais comum, né, de se ver nas dinâmicas medievais. Né? Inclusive, dentro esses conflitos, né, houve tensões, e uma das que eu achava mais interessante, foi um movimento que aconteceu mais ou menos do ano 1000. Né? Começou no ano 1000 e se estendeu a 1200, quase 1300, isso após Cristo, né? Que era o movimento dos cátaros. Os cátaros, o termo cátaro significa puro, e foi um movimento que ocorreu na Itália, ocorreu na França, especialmente no sul da França, se estabeleceu uma comunidade de cátaros. E os cátaros eram um grupo, né, francamente de oposição ao Papa e à Igreja Católica. E aí, por que eu acho interessante? Né? Porque os cátaros consideravam que esse mundo de matéria, de transformações, de mudanças, né, não foi criação de Deus, foi criação do diabo. Porque, segundo os cátaros, Deus não se compromete com nada que é impuro. Né? E o mundo, as coisas, o corpo, sabe? Isso tudo é impuro. Segundo os cátaros, o diabo criou esse nosso mundo. Né? E quando ele cria esse nosso mundo, ele engana anjos, e como ele não tem a força de colocar vida nos corpos que ele cria, né? Ele engana anjos e aprisiona os anjos dentro desses corpos. Então esses anjos, eles vão reencarnando, o corpo morre e ele reencarna em outro corpo, até desse processo de reencarnações ele consegue se libertar do desígnio do corpo. Né? Então estar encarnado, estar dentro do corpo é uma condenação que tira esses anjos da presença de Deus. Né? Só que Deus não tem nada a ver com a matéria. Deus não tem nada a ver com o nosso mundo, porque Deus é pura perfeição.
Então, segundo os cátaros, e é interessante, né, nessa noção, o Deus que o Papa, os cristãos, o Papa louvam, não é o Deus da perfeição, é o diabo. Né? E isso é interessante quando a gente pega Platão, né? Quando Platão fala sobre o início do nosso mundo, que ele fala que um demiurgo atravessava o universo e viu as formas perfeitas, né? E ele, a partir das formas perfeitas, ele construiu o nosso mundo, né? E ele moldou esse nosso mundo. Então os cátaros falam que nós não louvamos as formas perfeitas, nós louvamos o demiurgo. Tá? E isso deu um rebu, né? Deu um... Sabe? Eu imagino, nos tempos de hoje, um comentário como esse já colocariam muitas pessoas incomodadas. Imagine então no ano de 1200. Né? Obviamente, a Igreja Católica destruiu os cátaros. Eles foram exterminados, sabe? Eram hereges, foram mortos. Né? Foram, em 1200 e pouco, a comunidade lá na França foi dizimada e passaram-se mais uns 50 anos perseguindo os últimos dissidentes dos cátaros. Né? Mas assim, só para dizer que não havia um campo de consensos, um campo de completa paralisia de lógicas de pensamento que na Idade Média. Havia um campo de conflitos, um campo de tensão, um campo de debates, e eu acho que livros, por exemplo, como O Nome da Rosa, de Umberto Eco, é uma preciosidade, né, para a gente, dentro de uma perspectiva de um romance, compreender um pensamento, parte de um pensamento de um momento medieval. Inclusive, sobre os cátaros eu aprendi com Umberto Eco, né? Lendo os livros dele, que Umberto Eco é um medievalista, né? Estudou muito a cultura medieval. E ele traz nos livros dele, né? Especialmente nos romances como O Pêndulo de Foucault e O Nome da Rosa, né? Vários desses elementos religiosos que compunham a Idade Média. Né? Algo trazido também por Umberto Eco é a questão dos franciscanos. Sabe? Os franciscanos, eles se confrontaram o Papa. Por confrontar a Igreja Católica no sentido de que eles diziam que Jesus era pobre. Jesus era pobre, Jesus não era feito aquela riqueza que o papado apresentava. Né? E até o São Francisco de Assis, né, notabilizou-se pela pobreza. Tal. E muitos franciscanos foram considerados hereges por considerarem Jesus Cristo pobre. Então havia discussões, há discussões na Idade Média inteira. Né? Não é um período ausente. Né? Tanto é que tem um livro sobre a filosofia na Idade Média que ele é um calhamaço, de tanto que ele cataloga essas discussões. Né? Então, o viver humano não é uma questão estática. Por isso que eu falo, a Idade Média é um período de 1000 anos, um sono. Não foi um sono de 1000 anos. Foi um conjunto de debates, um conjunto de esforços que encontrou uma terra fértil, sabe? No período que se chamou de Renascimento. Né? Esse período do Renascimento também é uma data imprecisa. Sabe? Eu pegaria final dos anos 1400, 1450 em diante, por exemplo, que alguns historiadores datam. Né? Mas datar as coisas é sempre muito complicado. Mas, por exemplo, na Idade Média, no Renascimento, há uma elaboração de elementos que já estavam sendo discutidos durante toda a Idade Média. Só que no Renascimento houve mudanças de várias perspectivas. Havia mudanças de cunho político, havia mudanças de cunho econômico, havia mudanças de cunho social, havia mudanças de cunho religioso, havia mudanças de cunho geográfico, as grandes navegações trazendo a abertura do mundo, a ampliação do mundo
para outros continentes, outros horizontes, né? Então, o mundo da Idade Média, ele amplia, e com a ampliação desse mundo da Idade Média, é forçoso a produção de novos conhecimentos, né? Ou a permissão de outros conhecimentos, de outras maneiras de pensar, que muitas vezes eram sacrificadas pelo medo, né, de que a heresia fosse algo que silenciasse bocas e mentes, né? Mas a gente não pode negar que durante o Renascimento também não foi assim, uau, que coisa incrível, maravilhosa, todo mundo agora está ilustrado, né? Não. O Renascimento é um período conturbado, um processo angustiante para muitas pessoas, né? Que, por exemplo, durante o processo do Renascimento nós temos a Reforma Protestante, nós temos a Contra-Reforma Católica, sabe? Todo um conjunto de discussões sobre a realidade, sobre o mundo, né? Em confronto com estabilidades que as pessoas tinham mais ou menos estabelecidas, né? Quando no período medieval. Tá? Mas assim, essa abertura envolvia, essa abertura do Renascimento envolvia uma mudança de lógica da própria experiência de ser humano, da própria experiência do indivíduo. Mas um marcador forte do Renascimento era essa experiência do eu, essa experiência da valorização da sua autonomia, da sua capacidade criativa. E essa experiência do eu, ela não ficou divorciada da vontade de Deus. Então tem um movimento interessante que a gente lê num pensador italiano chamado Giovanni Pico della Mirandola, nome esquisito, né? Mas Giovanni Pico della Mirandola, ele desenvolveu muitos estudos teológicos, né? Um rapaz muito inteligente, muito capaz, que com 22 anos ele escreveu um texto chamado Sobre a Dignidade do Homem. E esse texto, com 22, 23 anos que ele escreveu, e ele morreu muito cedo, morreu com 31 anos, tá? Morreu muito jovem. Tá? Mas esse texto é um marcador do Renascimento, né? Inclusive, a escritora Marguerite Yourcenar, nesse livro aqui, A Obra em Negro, ela traz uma passagem de Pico della Mirandola, logo no início do livro, desse livro deles, do estudo sobre a dignidade humana, que a passagem dele diz assim, sobre Deus falando para os seres humanos, né? Não te dei face, nem lugar para que te seja próprio, nem dom algum que te faça particular, ó Adão, a fim de que a tua face, teu lugar e teus dons, tu os desveles, conquistes e possuas por ti mesmo. Natureza definida de outras espécies em leis por mim estabelecidas, mas tu, a que nenhum confim delimita, por teu próprio arbítrio entre as mãos daquele que te colocou, tu te defines a ti mesmo. Te pus no mundo a fim de que possas melhor contemplar o que contém o mundo. Não te fiz celeste nem terrestre, mortal ou imortal, a fim de que tu mesmo, livremente, à maneira de um bom pintor ou de um hábil escultor, descubra a tua própria forma. Isso é uma mudança muito significativa na lógica medieval de então. Porque o que esse texto de Pico della Mirandola diz é que Deus nos coloca no centro do mundo e se o mundo está pronto, se os animais já estão terminados, se as árvores já são todas feitas prontas, Deus nos dá a liberdade
de nos fazer, de nos construir. E Deus fala ainda, né? Vai e se faça como um pintor. Né? Então tem uma passagem que acho que não está aqui, que eu li, que Pico della Mirandola coloca nas palavras de Deus elementos como você está livre para subir aos céus como os anjos ou descer aos infernos como os demônios. Né? Essa seria a nossa angústia e ao mesmo tempo a nossa bênção, sermos livres. E essa liberdade coincide com o mundo que muda na Idade Média, com o mundo que se transforma, principalmente que com a destruição dos feudos, né, com as guerras, as pessoas começam a deixar de ter dono e eles começam a vender a sua força de trabalho para pessoas que moram em cidades fortificadas chamadas burgos. Né? Então as pessoas começam a serem assalariadas, terem a vida delas sem um dono. Isso é angústia para muita gente. O mundo delas desaba, a certeza de um mundo desaba, e muitas pessoas elas estão sendo colocadas a fazer a própria vida. Então, essa liberdade faz com que muitas pessoas comecem a buscar a si mesmos. E essa busca de si mesmo irá coincidir com o questionamento das verdades estabelecidas e com o questionamento do universo e principalmente com o questionamento de si mesmo. Nessa perspectiva de universo medieval em mudança, desse campo em transformações, que nós, por exemplo, encontramos personagens como René Descartes. Descartes, ele é um personagem da dessa mudança da Idade Média com o Renascimento. Descartes é um ser angustiado, porque ele busca a verdade, ele estudou na escola de jesuítas, ele buscou nas letras, na filosofia, a verdade do mundo e ele se decepcionou. Ele dizia que a filosofia não serve para nada. Parece a coisa de nosso ministro da educação que saiu, né? Filosofia não serve para nada, segundo Descartes, porque a filosofia ela não é prática. Ela fica com elucubrações sem trazer uma prática para o mundo e uma afirmação de verdade. Porque Descartes ele se incomodava com os debates imensos filosóficos em que uma ideia contrapunha a outra, que contrapunha a outra, que contrapunha a outra, e ele não via uma coesão, ele não via um projeto unificado que dissesse sobre a verdade do mundo, sobre uma coesão da realidade. Né? E ele começou a se aproximar com bastante encanto da matemática, dos estudos matemáticos, que ele via nessa matemática essa coerência, ele via na matemática essa proposta de uma lógica universal, que não estava sujeita à flutuação das opiniões. Né? E o Descartes, ele, incomodado com essas imperfeições, incomodado com esse mundo que a gente não pode tirar Descartes do tempo dele. Se você for ver, o mundo medieval, com alguma certeza para muita gente, ele desaba a uma ampliação do universo conhecido. Então, de certa forma, as pessoas são apresentadas ao mundo para além. Então, isso faz elas questionarem até que ponto o que eu acreditava era a verdade. Né? E isso daí é o que Descartes é colocado em movimento. Ele se questiona sobre a verdade. E aí que é interessante, porque o que move o pensamento cartesiano é uma discussão sobre a realidade. O que é real? O que é verdadeiro em termos de mundo real? Né? E ele exercita o que depois ficou chamado de uma dúvida metódica. Descartes, ele diz que, ele fala assim, esse método é meu, eu não pretendo generalizar, funciona para mim, mas pode não funcionar para você, mas ele diz que ele resolveu colocar em dúvida tudo que
ele via. Ele resolveu colocar em incerteza tudo que era garantia. Ele resolveu problematizar o óbvio. Tá? Porque ele dizia que quem nos garante que tudo que existe, toda a realidade existente, não é fruto da mente de um Deus maligno, que a gente acha que está acordado, mas na verdade está em sonho. Porque quando você está dormindo, você vê coisas também que você acha que são verdadeiras e de repente você acorda e descobre que não são verdadeiras. O Descartes, ele fez o que mais ou menos o filme Matrix propõe. Sabe? Ele suspeita da realidade. Ele vai dizer que isso daqui, quem nos garante que isso daqui é uma programação? Se a gente pegar na linguagem nossa contemporânea, quem nos garante que isso aqui é uma programação? Mas se é uma programação, qual é a verdade do código? Né? O que está por trás disso? Qual é a verdadeira realidade por trás das nossas ilusões? Né? E isso é tão interessante que o pensamento de Descartes foi o mesmo pensamento que animou, por exemplo, Einstein. Einstein, eu estou lendo uma biografia dele, chamada Einstein, Sua Vida, Seu Universo. Biografia muito boa, muito interessante esse livro. Que num determinado trecho, o autor coloca bem claro, o autor dessa biografia, que era uma postura de Einstein questionar cada premissa, desafiar o conhecimento convencional e nunca aceitar a verdade de algo só porque todos a consideram óbvia. Não se conformar com a credulidade. E isso, no pensamento de Einstein, foi extremamente importante, né? Porque o próprio Einstein, para pensar a física de uma forma diferente, ele teve que suspender todas as certezas que a física newtoniana, que muitos pensadores da época sustentavam. Né? Por exemplo, sustentavam a existência do éter. Aquele éter de Aristóteles, ele atravessou a ciência. O éter, ele foi desmontado, a concepção do éter praticamente no século XX. Né? Porque eles acreditavam que no vácuo, o vácuo precisava de ter uma substância, sabe? Para a luz, eles acreditavam que a luz era onda, para a luz atravessar uma substância como uma água de uma piscina, para a luz andar como fazendo ondas. Né? Então esse éter ele foi desmontado muito recentemente, até pouco tempo. E até de novo, muitas doutrinas espirituais vão falar o ser etérico, a pessoa vai para o éter. É muito isso dessa noção aristotélica de que existe uma quinta essência, que não é o terra, que não é o ar, que não é a água, terra, e que não é o fogo, que seria o éter. Né? Então, esse questionamento de coisas consideradas até então óbvias, era uma postura que se notabilizou no que a gente vai chamar de ciência. Né? E o Newton, e o Descartes, ele vai construir um tipo de lógica que, duvidando de tudo, duvidando até de Deus, né? Porque tem que se duvidar. Quem garante que esse mundo é verdadeiro e que esse Deus que eu acho que é bom não é um ser maligno? Né? Então, assim, ele vai duvidando de tudo de uma forma que muitos considerariam uma heresia. Né? Só que ele chega numa conclusão importante. Ele fala que eu posso duvidar de tudo, mas a única coisa que eu não posso duvidar é que eu estou duvidando. O mundo pode ser nada do que eu acredito, mas nada nega que eu duvido. E essa dúvida tem a ver com a capacidade de pensar, porque duvido, logo penso. Né? E isso se estendeu para penso, logo existo.
Só que o pensamento em Descartes não é uma entidade física. Descartes ele dizia, ele propunha uma separação radical entre corpo e pensamento. Tá? Ele dizia que nada, o pensamento nada tem a ver com o corpo. Né? Tanto é que ele falava que o ser humano, a alma humana, é uma coisa que pensa. Né? O corpo é uma deterioração, o corpo é algo que morre, mas o pensamento é aquilo que pode viver sem um corpo. Então ele faz uma cisão corpo-mente muito significativa, Descartes. E nessa cisão ele se propõe a provar a existência de Deus. Né? Que Descartes ele vai dizer que se eu sou uma coisa que pensa, e eu sou uma coisa que pensa imperfeita, é óbvio então que se eu penso, ou seja, eu existo no meu pensar, existe algo superior a mim que me criou. E um pensamento muito mais perfeito, muito mais amplo. Então esse pensamento mais perfeito, mais amplo que me criou, que é um pensamento superior, é Deus. E, ou melhor, não é nem Deus, é uma deusa. A deusa razão. Né? Porque aí, com essa lógica, Descartes ele vai propor que existe uma racionalidade superior, uma noção de uma ordem no universo, de uma coerência no universo. A gente volta em Platão, né? A gente volta nessa busca dessa ordem universal que ele vai chamar de razão. E essa razão vai ser Deus. Então, se você for ver, há um movimento interessante, que na Idade Média, Deus estava no trono teológico dele. Deus era um ser que controlava todo o universo, dominava todos os processos, né? Mas pouco a pouco, com o avanço do Renascimento, com o avanço da ciência, Deus vai saindo do céu religioso muito aos poucos e ele vai vestindo o jaleco da razão, o jaleco da racionalidade. Então Deus deixa o céu religioso para entrar no discurso da ciência como razão. E Descartes ele coloca isso muito óbvio, né? Na quarta parte do livro dele chamado Discurso do Método, Descartes fala o seguinte: pois enfim, quer estejamos despertos, quer dormindo, jamais devemos nos deixar convencer, exceto pela evidência de nossa razão. E deve-se observar que eu digo de nossa razão, de maneira alguma de nossa imaginação ou de nossos sentidos. Pois a razão não nos sugere que tudo quanto vemos ou imaginamos seja verdadeiro, mas nos sugere realmente que todas as nossas ideias ou noções devem conter algum fundamento da verdade, pois não seria possível que Deus, que é todo perfeito e verídico, as tivesse colocado em nós sem isso. Então Descartes ele fala que as ideias que nós temos são ideias inatas plantadas por Deus, né? Que é perfeito. E essas ideias, essas nossas intuições, esses nossos pensamentos são vislumbres da verdade divina. Esse grande ser racional que nós, seres humanos, podemos, e aí que está uma coisa interessante, desvendar as leis, encontrar a linguagem desse ser. Descartes, ele já começa a pensar que a linguagem de Deus pode ser a linguagem da matemática, porque a matemática é aquilo que dá certezas, que oferece constâncias, né? Então, esse pensamento racional, que é o pensamento que nos aproxima de Deus, que nos segue as pistas que Deus nos dá, é o pensamento que vai fundar a concepção de ciência moderna.
E essa ciência moderna já está sendo pavimentada antes mesmo de Descartes, né? Descartes ele é uma pessoa que o discurso do método, por exemplo, é publicado em 1627. Bem antes de Descartes, nós temos personagens na ciência que começam a colocar em dúvida essas garantias que até então estavam vindo, né? Nós temos, por exemplo, a figura de Copérnico, que ele coloca em xeque, Copérnico coloca em xeque o modelo de Ptolomeu, que considerava que o modelo de Ptolomeu e Aristóteles, né? Que considerava que a Terra era o centro do universo. Copérnico, ele não era um pesquisador de observações, ele não fazia tantos cálculos assim, ele às vezes é considerado como um pesquisador de gabinete, ele não ia para o campo, né? Mas, por exemplo, Copérnico ele se apropriou de uma concepção teórica de um pensador grego chamado Aristarco de Samos, que o Aristarco ele propunha que a Terra não era o centro do universo, tá? E que sim era o Sol o centro do universo, né? Então, e esse grego viveu 200 e tantos antes de Cristo, né? Então o Copérnico ele pegou essa teoria de Aristarco de Samos e achou ela interessante, achou ela funcional para explicar o movimento das coisas, porque o universo de Ptolomeu, o cosmo de Ptolomeu, a forma como Ptolomeu se apropriou do trabalho, por exemplo, de Aristóteles e compôs, o mundo funcionava, sabe? Muitos barcos eles se orientavam pela maneira, né, como Ptolomeu centrou a Terra e batia com precisão o movimento dos astros a partir disso, né? Só que com Copérnico, quando ele traz essa outra concepção, a gente tem que Kepler começa a usar as considerações que Copérnico fez para fazer outros olhares sobre o cosmos, que começa a funcionar. Você tem Galileu, né, que traz algo que de certa forma funda muito da lógica da nossa ciência, que Galileu ele propõe experimentar, ele propõe ver, ele propõe essa questão da ciência mesmo, né? E ele vai trazer também a matemática, né? Galileu ficou famoso por dizer que se o livro da natureza fosse escrito de alguma maneira, seria em fórmulas matemáticas, né? Então Galileu foi um grande revolucionário no sentido que ele trouxe experimentos, né, para mostrar como a natureza funcionava, né? Galileu, por exemplo, desenvolveu, ele não inventou o telescópio, mas ele desenvolveu o telescópio para ver os planetas, as luas, né, desses planetas. Então, Galileu ele deu sustentabilidade a uma concepção teórica, né, de Copérnico, de que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra. Então, assim, você tem um conjunto de transformações assim, que estava acontecendo, que Galileu, por exemplo, chega no final da vida, ele sofre acusação na Santa Inquisição, né, de heresia, essas coisas, não morre. Mas outros, como Giordano Bruno, que se apropria também das concepções de Copérnico, né, e amplia tais concepções, Giordano Bruno morre em 1600, queimado vivo, né, na Itália, né? Por que ele foi queimado vivo? Porque ele propôs uma teoria mais ousada do que Copérnico. Porque ninguém deu muita bola para Copérnico no início, não. Copérnico era só mais uma das teorias, esse negócio. Depois, essa concepção heliocêntrica, né, do Sol no centro do universo, ela vai se estendendo e ganhando visibilidade, como falei, em Kepler, em Galileu, né, vão dando maior visibilidade. Mas Giordano Bruno, por exemplo, ele propunha algo muito mais radical que Copérnico. Ele propunha uma loucura. Giordano Bruno procura uma loucura para aquele tempo.
Ele propunha que não apenas a Terra girava em torno do Sol, como existia no universo outros sistemas estelares onde havia planetas girando em torno de diferentes sóis, tá? E que igualmente havia possibilidade desses planetas serem habitados. E para piorar, ele diz o maior absurdo do mundo. Giordano Bruno fala que, na verdade, não é o Sol que é o centro do universo. Ele fala que o universo não tem centro. Existe uma multiplicidade de mundos num universo infinito. Obviamente isso foi considerado uma imensa blasfêmia, né? Uma imensa heresia, porque para a mentalidade da época, a gente estava em 1600, né? Para a mentalidade da época, a única coisa infinita era Deus. E a única criação de Deus era o nosso planeta. Né? Então só aqui poderia ter gente. Então isso daí era inconcebível para a concepção das pessoas daquele tempo. Né? E era essa ideia, né? O que não se encaixa no que se acredita numa determinada comunidade é destruído. Por isso que a lógica da ciência, por isso que quando Descartes, depois de Giordano Bruno, né, 30 anos, né, depois da morte de Giordano Bruno, que Descartes publica o Discurso do Método, correndo perigo, correndo perigo. Né? Mas assim, quando Descartes propõe a questão da dúvida, ele propõe o questionamento da realidade, né? E aí entra todo um pensamento científico, né, que começa a organizar esse mundo, porque Descartes ele vai falar, né, que a mente de Deus é uma mente racional. Sendo uma mente racional, ela pode ser acompanhada pela matemática. E aí nós encontramos um personagem extremamente significativo chamado Isaac Newton. Newton, ele faz, e Newton, assim, Descartes, no período que Descartes está morrendo, Newton está nascendo, né? E Newton, ele fala que ele subiu em ombros gigantes. E subiu mesmo, porque o que Copérnico, Kepler, Tycho, Galileu, todos pensaram, Newton obviamente se apropriou, era um grande estudioso, né, tanto da ciência da época quanto da alquimia, né, ele se apropria e propõe algo que nenhum deles então conseguiu. Newton propõe leis gerais. Newton, quando ele propõe leis gerais, é como se ele estivesse dizendo que ele entendeu a mente de Deus. Então Deus deixa de ser alguma coisa distante, insuperável, para ser uma mente cognoscível, para ser uma mente que pode ser compreendida por uma linguagem divina, que seria a matemática. Né? Então, tanto é que num livro dele chamado Princípio à Matemática, Newton fala que no início do universo Deus criou partículas indestrutíveis chamadas átomos, tal. Então, nesse princípio à matemática, Deus está presente. Só que ele é presente como alguém que eu descubro como ele pensa, né? Como uma lógica que me é cognoscível. E isso daí, gente, é igual você conseguir construir a Torre de Babel e chegar a Deus. Porque toda tentativa de chegar a Deus, biblicamente, envolve desabamento. Porque Deus é impossível de se alcançar. Chegar a Deus é chegar na dimensão da perfeição. E aí a ambição da ciência moderna, né, é chegar ao absoluto. É conhecer a regra que organiza o universo, que organiza o cosmos. Conhecer a realidade enquanto verdade absoluta. E isso é a grande revolução newtoniana, porque Newton ele não apenas explica os fenômenos da Terra, como explicava, por exemplo, Galileu. Ele não apenas matematiza diferentes elementos da mecânica, da ótica, né? E até hoje nós estudamos mecânica newtoniana. Você
rala pra caramba para estudar isso, para o Enem, para o vestibular, na Física 1, Física 2, que o pessoal afunda o tempo todo na universidade, né, aqui no UFV, né? Newton pensou sozinho, há 500 anos atrás, entendeu? Então, assim, o que acontece, não, 500 anos, menos que isso, tá? Mas o que acontece é que as leis de Newton, elas explicam não apenas o movimento dos corpos na Terra, mas explica o movimento no corpo no espaço, né? Então, tem toda a lógica, né, da lei da gravitação universal, né, que Newton revoluciona o pensamento da física em seu tempo. E revoluciona o entendimento da natureza. Porque Newton, ele realiza a ambição de Parmênides, que Parmênides dizia que não existe movimento no universo. Todo movimento é ilusório. E Newton ele vai sustentar exatamente isso. Tudo pode mudar, tudo pode se transformar, mas as leis do universo são eternas. Então, tocar essa eternidade, tocar essa racionalidade universal é tocar a mente de Deus. E assim, a gente vê no século XVIII toda a emergência do que vai ser chamado de movimento iluminista. Porque esses descobrimentos, essa nova relação com a natureza, essa nova relação com a verdade, vai colocar a razão como um local privilegiado a partir do qual o ser humano tem condições de encontrar a verdade. Então, o movimento iluminista que se organiza no século XVIII, a gente tem na Alemanha, na França, Holanda, vários países europeus. O movimento iluminista ele vai se sustentar na quebra das crendices, né? O iluminismo, a época das luzes, é para jogar luz sobre as falsas ideias, sobre as mentiras, sobre as tolices, as ignorâncias que as pessoas têm. E como vai se contrapor com essas tolices? Com a luz da ciência, com a luz da razão, né? Então, Deus, como eu falei, sai do céu da religião e passa a ocupar o céu da ciência. Porque a ciência acaba sendo também uma busca religiosa. Religião no sentido de ligação, tá? Ligar os homens a Deus, ligar os homens à verdade. A busca dessa verdade é uma busca religiosa. Uns tempos atrás eu estava com uma aluna, né, que ela dizia para mim que o marido dela era ateu, que ele só acreditava na ciência. Ele não acreditava em Deus, não acreditava em religião. Ela ficou... Eu virei para ele, nossa, seu marido é muito religioso. Ela ficou até, não, o marido não é religioso. É muito religioso, porque ele acredita na verdade. Ele acredita no absoluto. Só que, enquanto a religião, o absoluto no mundo é inalcançável, tem uma anedota, colocando Santo Agostinho, né, que falam que um anjo, Santo Agostinho estava na beira do oceano, e chegou um menininho que era um anjo, né, e Santo Agostinho estava pensando sobre o mistério da Santíssima Trindade, né, que é Deus, né, Pai, Filho, Espírito Santo, né, entender Deus. E esse anjo falou para Santo Agostinho assim, que era mais fácil um oceano caber dentro de um dedal do que um ser humano compreender a Santíssima Trindade, ou seja, compreender Deus. E essa ambição começa a se materializar depois do Renascimento e começa a era moderna, né? Vai se sustentando nessa busca pela verdade, essa busca pela verdade na ciência, essa verdade na razão, né? Então o movimento iluminista é esse movimento que jorra luzes nas coisas, né? Eu tenho até um artigo chamado O Desejo dos Anjos, né, que ele faz uma construção epistemológica desse pensamento que eu estou aqui só pincelando rapidinho para vocês, aí vocês me perdoam,
em correções que eu posso estar entrando, é muita gente, muitas informações, tá? Mas nesse texto que você encontra no Google, né, eu vou deixar no card aqui desse vídeo também, a ligação para esse texto. Eu trago uma reflexão sobre essa questão da emergência do pensamento moderno, né, a partir da analogia com os anjos, né, até trazendo Santo Agostinho. Santo Agostinho ele escreveu um livro muito significativo chamado A Cidade de Deus. E nesse livro, A Cidade de Deus, uma parte desse livro, ele discute sobre o destino dos anjos, né? Ele coloca as hierarquias angelicais, tal, mas é nesse livro que ele conta sobre Lúcifer. Lúcifer não é um personagem bíblico, não existe a palavra Lúcifer na Bíblia. Existe Satanás, né? Existe o diabo, mas não tem Lúcifer. Lúcifer é uma criação de Santo Agostinho a partir de uma passagem do profeta Isaías, fala o seguinte: como caíste desde o céu, ó filho da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E contudo serás levado ao inferno e ao mais profundo do abismo. Isso é muito interessante quando a gente vê no profeta Isaías, porque aqui parece, que eu não sei, a impressão, que Isaías tinha noção do esquema aristotélico do universo, né? Que quando ele fala que eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, que Deus ficava acima das estrelas fixas. Era o plano de Deus, né? Era acima dessas estrelas fixas, né? E exaltarei o meu trono, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante a Deus, ao Altíssimo, né? Então, Santo Agostinho, ele conta na Cidade de Deus a queda dos anjos, a queda de Lúcifer. Nessa discussão de, como ele fala assim, como caíste desde o céu, ó filho da manhã, filha da alva. Lúcifer, ele é considerado, o nome Lúcifer não é um nome feio, não. Sabe? Se eu te chamar de luciferiano, eu não estou te xingando, eu estou te elogiando. Que Lúcifer vem do latim lux ferus, que significa aquele que traz a luz, né? Então, Lúcifer é o mesmo radical de lucidez. Então, uma pessoa lúcida é uma pessoa que tem luz sobre as coisas, que ela enxerga as coisas, ela tem iluminação. Então, uma pessoa iluminada é uma pessoa luciferiana, é uma pessoa lúcida. Então, essa lucidez, e até interessante, né? Se você for ver, quando está na Bíblia, no Gênesis, né? Adão e Eva estavam no paraíso, estavam na condição do paraíso, até que eles comem a árvore do conhecimento. Quando eles comem a maçã, né, que representa lá a árvore do saber, né, eles comem a maçã, eles sabem, eles têm lucidez da condição deles. E no momento em que eles se tornam lúcidos, eles caem do paraíso. No momento em que eles descobrem, a lucidez vem, eles caem, né? Então, essa condição de lucidez é a condição de reconhecimento da sua fragilidade. É a condição de reconhecimento que você não é perfeito. É a condição de reconhecimento que você está no tempo, que você morre, que você se acaba, né? Então, Lúcifer já é uma entidade caída. Santo Agostinho fala que Lúcifer nunca viu Deus. Tá? Ele quer ser, a grande busca de Lúcifer é estar diante de Deus. Mas Lúcifer, ele já nasce caído, ele já nasce apartado. Então isso eu acho muito legal, porque a condição de lucidez, a condição de conhecimento já é uma condição que te aparta de Deus, que é a pura perfeição, porque você conhece, você sabe que você não pode tudo, né? Então, só que o que acontece
é que, nesse artigo, né, eu trago uma reflexão de um historiador chamado Harold Bloom, que ele faz uma análise sobre os anjos caídos, né, e ele fala que a condição de humano e a condição de Lúcifer é a mesma condição. Tanto Lúcifer quanto Adão, eles caem. E a busca dessas duas entidades, desses dois seres que buscam, de conscientes, tá? É a busca de retomar a experiência com Deus. É a busca de tudo saber, de ter o absoluto, né? Então, o iluminismo, que é a época das luzes, é uma época luciferiana, né? Onde nós buscamos o saber. Nós buscamos o saber semelhante ao saber de Deus. Nós queremos, como Einstein buscou na vida dele, uma teoria de tudo. Uma equação que explicasse o universo. Que Einstein falava que a verdade ela é simples. A verdade não é complexa, é um elemento... A simplicidade é a elegância com que a verdade se manifesta, né? Então Einstein buscava essa equação do tudo, que significa encontrar a linguagem de Deus, né? E o iluminismo, quando ele busca tirar essas crendices, ele busca vislumbrar também a experiência da verdade em Deus. Aí a gente tem vários autores iluministas, né? A gente tem, por exemplo, um grande significativo iluminista, que foi Immanuel Kant, né? Que Kant ele dizia que o que nós vemos do mundo é muito condicionado à nossa biologia. Nós não vemos a verdade do mundo, nós vemos o que nos é possível enxergar do mundo, né? Porque a verdade, o sujeito da verdade é o sujeito transcendental. Nós nunca vamos conseguir, pelas nossas limitações, saber dessa verdade, né? Mas nós podemos intuir sobre ela, né? Então Kant, por exemplo, ele vai sustentar que existe uma ordem, que existe uma verdade, só que ela é transcendente às nossas concepções. A gente vê isso muito acontecendo, por exemplo. Só que essa transcendência, né, esse sujeito transcendental, não precisa ser um Deus em um trono. Esse sujeito transcendental pode ser uma equação matemática, né? Como a gente vê o uso que Piaget faz, né, desse sujeito transcendental. Porque Piaget, por exemplo, ele não estuda uma criança historicamente situada. Tá? Ele não estuda o desenvolvimento cognitivo em Piaget, ele parte de uma estrutura universal, né? Pré-operacional, sensório-motor, pré-operacional, operacional concreto, operacional formal. Tá? Tem uma sequência que, segundo Piaget, funciona para uma criança na China quando uma criança de uma tribo indígena no meio da Amazônia. Tá? Ele vai falar que essa estrutura do conhecimento é universal. E o motor dessa estrutura do conhecimento, o sujeito dessa estrutura do conhecimento é a lógica matemática. Tá? É o pensamento lógico-matemático que faz com que o desenvolvimento desse pensamento lógico-matemático que faz com que a criança mude de nível dentro dessa estrutura. A cultura interfere, as relações interferem, mas o padrão é universal. Né? Isso seria, eu entendo que o pensamento lógico-matemático seria o sujeito universal para Piaget, né? Que independente do fator histórico, ele define as possibilidades do nosso desenvolvimento cognitivo. Né? Então, assim, o iluminismo ele vai buscar a verdade, ele vai questionar as falsas verdades, as crendices, mas ele acredita que a verdade ela é uma dimensão racional. E aí que a gente tem que Newton, que vai colocar Deus também como uma experiência racional superior, Descartes, que vai colocar Deus como uma experiência racional superior. Os iluministas também vão buscar essa síntese da verdade do universo, né?